Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, nós vamos falar novamente de atividades essenciais. Há uma pergunta que todos estão se fazendo atualmente, que é a seguinte: quando deverão voltar as aulas e atividades presenciais nas nossas escolas? Já vimos na edição anterior que, perante a Constituição Federal, educação é muito importante, mas não é essencial. Essencial é a vida, a inviolabilidade do direito à vida. É aí que tudo começa, com a vida. Na educação formal, as atividades presenciais são importantes, são muito importantes, mas não são essenciais. Vamos nos lembrar que o essencial é aquilo sem o que nada existe ou sobrevive. Educação consegue sobreviver sem atividades presenciais. Sem entrar no mérito, basta ver o quanto a educação à distância vem crescendo no Brasil e no mundo. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9394 de 96, e no seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, a convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No parágrafo 1º dispõe: esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Portanto, a educação, enquanto processo formativo, ocorre em 6 locais diferentes. 6. Um dos quais são as instituições de ensino ou pesquisa, as escolas. Ou seja, aqui não há exclusividade para as instituições de ensino e pesquisa. A LDB, deixando claro que se ocupa apenas da educação escolar, deixa claro também que essa educação se desenvolve predominantemente e não exclusivamente por meio do ensino em instituições próprias. Novamente, sem exclusividade para as instituições próprias. No artigo 32, que trata do ensino fundamental, lemos no parágrafo 4º o seguinte: o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Mais uma vez, sem exclusividade. Sem exclusividade aqui para o ensino presencial. Há preferência, mas não exclusividade, para o ensino presencial. No ensino fundamental, o ensino à distância será usado em situações emergenciais. Existirá uma situação mais emergencial do que essa a que estamos vivendo neste momento, com uma pandemia absolutamente fora de controle, matando quase 4.000 pessoas por dia e infectando outras 13 milhões, sem vacina, sem UTI, sem medicamentos essenciais e sem infraestrutura. Uma situação em que todos os profissionais sérios da área da saúde insistem no isolamento, no uso da máscara
e na higiene como únicos meios de prevenir contra a Covid, com ou sem vacina. Ficamos com eles, com a ciência, ou com a demagogia dos nossos comandantes e os interesses da educação privada que, com o discurso da preocupação com a saúde mental dos seus alunos, temem, na verdade, a sua falência. Coisa que não desejamos, mas, por favor, não nos venham com esses estudos publicados lá em Marte, em Vênus, tentando provar que a abertura das escolas não interfere no aumento da Covid-19. Para cada um desses estudos encomendados, nós temos 2 sérios provando o contrário. O simples fato de os estudantes terem de sair de suas casas, circular e aglomerar já é o suficiente para agradar ao coronavírus. Parece que o governador e o secretário da Educação assumiram um compromisso tão sério com a rede privada, mais uma vez, nada contra a rede privada, que agora tem de cometer absurdos para cumpri-lo. Um exemplo disso é o parágrafo 1º do Decreto número 65384 de 2020, que trata da retomada das aulas e demais atividades presenciais, onde se lê: parágrafo 1º. Atendidas as condições previstas nesse decreto, e não sobrevindo ato fundamentado em sentido contrário de prefeito municipal, o secretário de Estado da Educação poderá autorizar a retomada das aulas e demais atividades presenciais na rede pública estadual e nas instituições privadas de ensino. Aqui cabem 3 observações. Primeira, atendidas as condições previstas neste decreto. Vejamos o artigo 6º deste decreto. Artigo 6º. É obrigatória a adoção por todas as instituições de ensino que funcionem no território estadual dos protocolos sanitários específicos para o setor da educação, aprovados pela Secretaria de Estado da Saúde. Insistimos, mais uma vez, nenhuma escola pública estadual atende a esses protocolos. Repetimos, nenhuma. Portanto, a primeira exigência do artigo 1º já está prejudicada. Segunda observação. E não sobrevindo ato fundamentado em sentido contrário de prefeito municipal. Portanto, a palavra final continua cabendo ao prefeito municipal. Prova disso é que o prefeito de São Paulo vem fazendo diferente desde o início. Prova disso também é que, mesmo com uma decisão favorável de um ministro do Supremo Tribunal Federal, novato e terrivelmente religioso, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, não autorizou a abertura das igrejas e templos para as celebrações da Páscoa. Outro ministro do Supremo Tribunal Federal, decano e jurista, assim se referiu ao fato. O que vão fazer? Mandar prender o prefeito que fez o que é correto, que é tentar preservar vidas? Terceira observação. O secretário de Estado da Educação poderá autorizar a retomada das aulas e demais atividades presenciais. Olhem o poderá aí. Poderá é uma coisa, deverá é outra. E aqui é poderá, ou seja, ele nem sequer é obrigado.
Outra falsa polêmica surgiu com o decreto número 65597, esse já de 2021, que acrescentou o artigo 1º-A ao decreto anterior com a seguinte redação: artigo 1º-A. Ficam reconhecidas como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino. Esse é aquele famoso truque de legislação usado para confundir a população, intimidar os prefeitos municipais e agradar as mantenedoras. Destaque-se que os prefeitos estão na corda bamba desde o início da pandemia, pressionados por todos os lados. Por que nós falamos que isso é um truque? Por dois motivos. Primeiro, a redação ficam reconhecidas como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino. São as atividades em geral e não as atividades presenciais apenas. Portanto, as atividades remotas estão contempladas no artigo. Se uma escola funcionar apenas com atividades remotas, ela está atendendo ao decreto. Segundo, o artigo 1º prevalece sobre o artigo 1º-A. Ele veio antes. Portanto, a palavra final continua cabendo ao prefeito municipal. Basta fundamentar o ato, o que é obrigatório em todo ato da administração pública, como o fez o prefeito de Belo Horizonte. A pandemia está fora de controle no nosso município. Não podemos estimular nem autorizar aglomerações. Quem é educador preocupa-se com a vida, sem a qual não existirá educação. Quem é político e não estadista preocupa-se com votos, de olho nas próximas eleições. Quem é oportunista preocupa-se em atender interesses de grupos muito próximos do círculo do governo ou até mesmo dentro dele. Afinal, eles garantem as campanhas. Ao demo fica com a ciência e a vida. Isolamento, uso de máscara, higiene constante das mãos. Cuidado, colega, com os dois vírus, o coronavírus e o político vírus. Retomando a pergunta, quando deverão voltar às aulas e às atividades presenciais nas nossas escolas? Resposta: quando toda a população estiver imunizada. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo.